Bom dia, queridos, tudo bem? Então, vamos lá falar um pouquinho a respeito de bactéria. Então, a gente, na nossa última aula teórica, nós falamos a respeito de vírus. Na última semana, a gente fez prova, correções, corrigimos as questões da aula de vírus, né? E aí agora, então isso já faz uma semana. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de outro grupo de seres vivos. Na verdade, agora, gente, vocês vão ver que até o final do ano será assim. Nós vamos sempre falar de algum grupo, né? Eu sei que vírus eu não posso considerar ser vivo, mas a partir de bactéria a gente vai, cada módulo, trabalhar um grupo de seres vivos diferentes, certo? Então, hoje a gente vai falar a respeito das bactérias. E quando eu falo bactéria, o que vem na sua cabeça? Que falta faz ouvir a resposta de vocês agora. Então, mas quando eu falo de bactéria, é muito comum na cabeça de algumas pessoas vir a respeito de doenças. Gente, sim, muitas bactérias são causadoras de doenças, mas eu queria que ficasse claro para vocês que é a minoria. Então, nós temos mais bactérias boas do que bactérias ruins, tá? Temos mais bactérias que fazem bem pra gente do que bactérias que fazem mal. E aí, a gente tem que entender uma coisa. Se não existissem as bactérias, não dava para nossa vida existir, pelo menos não do jeito que é hoje em dia, tá? Então, nossa evolução teria que ter sido totalmente diferente. Então, a nossa vida depende de bactérias, tá? Então, tira da cabeça isso de que toda bactéria é ruim. A maioria das bactérias são essenciais para a nossa vida. E o que a gente vai fazer na aula de hoje? Entender como é uma bactéria, essas bactérias que fazem mal e essas bactérias que fazem bem. Se você olhar na página 283, que é a página inicial deste módulo, ela traz pra gente essa imagem. Gente, olhando para essa imagem, o que isso tem a ver com bactéria? Ué, você come bactéria, tá? Então, quando você come um iogurte, quando você toma leite fermentado com lactobacilos vivos, todo mundo já ouviu essa frase. Quando você come uma coalhada, vinagre, queijos. Então, a gente tem que vários produtos do nosso consumo diário são feitos a partir de bactérias, certo? E quando eu falo das bonitinhas das bactérias, nós temos que lembrar que elas são um dos representantes do grupo Eubactéria. Então, lembra que nós vimos lá a divisão em domínios, reinos? A gente comentou que lá no domínio bactéria nós temos o reino Eubactéria. Quem está dentro deste reino? As bactérias e as cianobactérias. Aí a gente falou que então, no reino Eubactéria, como são os organismos? Procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. Vou até apagar o autótrofos daqui. Por que você está apagando o autótrofos, professora? Porque bactérias são todas heterótrofas, certo? Autótrofo é cianobactéria. Então, acho que eu prefiro, agora que eu pensei nisso, que a hora que você for pôr no seu caderno, você não coloque o autótrofo. Não coloque todas as características de eubactéria, coloque as características de bactéria. Falando nisso, eu preciso sair da frente da lousa, né? Gente, como eu vi que a qualidade do vídeo às vezes não fica tão bom para vocês fazerem cópia, eu também tirei uma foto da lousa, que aí a qualidade fica melhor. Se eu esquecer, me pede no grupo, eu mando a foto da lousa para vocês, eu acho que fica melhor para copiar do que o pause do vídeo. Mas se vocês quiserem dar o pause, eu já saí da frente, dá para vocês fazerem isso também, como preferirem. Repararam que mudou o cenário? Cansei da minha sala de jantar bagunçada, agora resolvi que eu vou gravar as aulas aqui no escritório mesmo, com o guarda-roupa de fundo e paciência, né? Gente, e aí nós temos que saber que elas são microscópicas. O que significa dizer que ela é microscópica? É impossível de enxergá-la a olho nu. Tá? Então, para enxergar uma bactéria, ela é um ser unicelular, ela é muito pequenininha, eu preciso do auxílio de microscópios. No entanto, a gente consegue enxergar colônias de bactérias. O que são colônias? Milhares de bactérias juntas. E quando essas milhares de bactérias estão juntas, eu consigo enxergá-las a olho nu. Nós deveríamos, nesse momento, fazer um experimento. Esse experimento é fazer coletas de bactérias, colocar em meio de cultura, esperá-las crescerem para a gente poder ver. Vocês podem até me dar um feedback aí se vocês concordam comigo ou não. Se vocês discordarem de mim, eu mudo o jeito sem problema nenhum. Mas é que eu pensei em não fazer este experimento agora, em esperar nós retornarmos para fazer. Por quê?
Posso fazer ele aqui na minha casa sem problema nenhum, tá? Eu tenho tudo que eu preciso aqui em casa. Só que se eu fizer aqui em casa, eu vou coletar a bactéria, eu vou deixar na minha casa, ela vai crescer e eu vou te mostrar por vídeo. Eu acho que é mais legal vocês fazerem a coleta, vocês fazerem a cultura e vocês deixarem crescer para olharem. Então eu acho que é mais interessante fazermos no retorno, que eu não sei quando será, mas aí a gente pode segurar um pouquinho a apostila de ciências e fazer os experimentos, que essa aula aqui na verdade tem 2 experimentos, tá? E fazer os experimentos que eu fiquei devendo. Se vocês preferirem que eu faça de forma demonstrativa, eu posso fazer, tá? Além de fazer essa de coleta de bactérias, eu falei pra vocês que bactérias fazem iogurte, né? Eu faço iogurte na sala com vocês, e aí vocês podem experimentar. De novo, eu acho que se eu fizer aqui e ficar comendo na frente da tela, não é legal igual levar pra você e você comer e ver se ficou gostoso. Mas, fiquem à vontade pra dar palpite, certo? Se vocês acharem melhor eu fazer demonstrativo, eu faço. Se vocês preferirem, quando retornarmos, não sei quando, a gente faz os 2 experimentos, tá? Com 2 relatórios, porque vocês sabem que pro laboratório é legal, mas tem consequência. Gente, e aí voltando pra aula, né, que eu dei uma fugida, a gente tem que saber que as bactérias, como elas são unicelulares, microscópicas, como é as células delas? As células delas é uma célula muito simples. Célula muito simples. Bem, mas os 4 componentes básicos não dá pra não ter. Se não tiver esses 4, eu não chamo de célula. Então, no mínimo, o que toda célula tem, e a célula bacteriana também tem. Membrana plasmática. Para que serve membrana plasmática mesmo? Isso. Ela delimita a célula e seleciona o que entra e sai. Também temos que elas possuem material genético. Qual a função do material genético? Ele comanda o funcionamento celular. Os ribossomos, que fazem a síntese das proteínas, e também o citoplasma, que faz o preenchimento da célula e o local que ocorrem as reações químicas. Além dos 4 componentes básicos presentes em todas as células bacterianas também possuem parede celular. Não estou achando aqui na lousa. Aqui, parede celular. A parede celular, ela é uma estrutura rígida que dá forma e proteção, certo? Gente, igual de vegetal, é uma parede celular, assim como a célula vegetal tem parede celular, mas ela não é feita do mesmo componente, tá? Então, ela é um pouquinho diferente. Gente, temos que saber que algumas delas possuem cápsula, algumas flagelo, algumas cílios ou cerdas. Gente, entenda, eu não disse que quem tem isso, tem isso, tem isso. Ela pode ter só cápsula, ela pode ter só flagelo, ela pode ter só cílio. Ela pode ter cápsula e flagelo, certo? Não é que tem um, tem o outro, ou que tem um, não tem o outro. Elas podem ter essas 3 coisas. Para que serve uma cápsula? Uma cápsula, ela fica em volta da parede celular, então ela é mais externa e ela dá uma proteção extra. Essa proteção extra é muito importante para a bactéria. Gente, posso dar um exemplo aqui para vocês de uma bactéria causadora da pneumonia. As bactérias causadoras de pneumonia existem 2 tipos. Existem as com cápsula e as sem cápsula. Se você pega uma bactéria com cápsula e seu sistema imune tá legal, você sozinho mata essa bactéria tendo pouquíssimos sintomas, tá? Então você consegue se livrar da bactéria, seu corpo mata ela. As com cápsula têm uma proteção extra. Se você não tomar antibiótico, ela te mata. Viu como a cápsula protege de verdade a bactéria? Pra gente a cápsula é péssima, mas pra bactéria é muito importante, tá? A cápsula dá uma super proteção para elas. Flagelo parece um rabinho assim, ó, e ele fica batendo, e aí conforme ele bate desse lado, a célula vai pro outro lado. Então serve para fazer locomoção. Cílios ou cerdas são sinônimos, serve para fazer fixação, para segurar ela no lugar, certo? Para ela não escorregar. Gente, por exemplo, quando você passa sabonete na pele, o que você está fazendo? Deixando sua pele mais lisa e fazendo elas escorregarem e caírem fora, certo? Se ela tiver cílios e cerdas, ela consegue se segurar um pouquinho mais. Ainda assim, o sabonete consegue tirar, tá? Banho todos os dias, fazendo favor. Gente, e aí nós temos que saber que, de acordo com o formato da bactéria, ela ganha um nome diferente. A maioria das bactérias que a gente vê, né, são bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de cocos. Tem umas bactérias que parecem aquele, sabe aquele salgadinho compridinho, Cheetos? Parece um Cheetos assim, ó, é um compridinho. A gente chama essas bactérias de bacilo.
Essa aqui é a que eu acho mais interessante. Parece um bacilo torto, né? Mas a primeira pessoa que olhou isso no microscópio, ele falou, nossa, olha o formato dessa bactéria, parece uma vírgula. Gente, assim, ó, esse negócio aqui, vírgula. E aí ele deu o nome de vibrião, que é vírgula, não lembro se em latim ou em grego, acho que em latim. Então é por isso que essa se chama vibrião. O espirilo e a espiroqueta são muito parecidos. Eles parecem, gente, espiral, sabe? Então eles são espiraizinhos. Qual que é a grande diferença entre eles? O espirilo é mais rígido, mais resistente, e a espiroqueta é mais fininha e maleável, certo? Mas nós temos aí esses 5 tipos de bactérias diferentes. E é muito comum as bactérias fazerem colônias. O que é uma colônia? Grupo de seres vivos da mesma espécie que vivem grudados. Grudado, não é viver um do lado do outro, é grudado, certo? Gente, e dependendo do tipo de colônia, ela também ganha um nome especial. Se eu tenho cocos, quando eu junto 2 cocos, vira diplococos. Eu tentei desenhar aqui, a professora é meio ruim de desenho, né? Se eu pegar uma bolinha, outra bolinha, fizer como se fosse um colarzinho de pérola, sabe? Uma bolinha do lado da outra, assim, numa linha. Streptococcus. Mas elas podem estar todas juntinhas assim, ó. O que eu tentei representar aqui foi tipo um cachinho de uva. Se ela tiver desse jeito, nós chamamos de Staphylococcus. Pro, eu tenho que decorar as formas e as colônias? Não, amor, não precisa, tá? Isso é pra você olhar aqui e conseguir identificar. Mas eu não quero que você fique em casa super preocupado em decorar isso. Eu quero que você saiba as características gerais. Combinado? Gente, e aí, por que estudar bactérias? A gente precisa saber a importância delas. Nós temos aqui destacado 3 tipos de importância. Então, a importância médica, a importância ecológica e a importância econômica. A gente precisa falar das 3. Importância médica, por quê? Porque elas causam doenças, tá? Todas? Não, algumas. Mas a gente tem aí que existem bactérias causadoras de doenças e essas bactérias causadoras de doenças são um problema médico, certo? Gente, coloquei aqui alguns exemplos: tétano, cárie, tuberculose, meningite, certo? Tétano eu gosto de falar dele porque é comum as pessoas falarem uma besteirinha a respeito de tétano, tá? Então a gente tem que o tétano é uma bactéria que ela não consegue se desenvolver na presença de oxigênio. Então essa bactéria existe no ambiente, existe no solo, só que ela está na forma inerte, ela está como um cisto, um esporo. E a gente tem que essas bactérias que estão ali não conseguem fazer nada porque tem oxigênio. Quando eu faço um corte profundo, esse corte profundo não chega oxigênio no corte. Como não chega oxigênio no corte, o que acontece? A bactéria começa a se desenvolver. Ela se desenvolve, ela vai para os nossos nervos, ela pode causar espasmos musculares, contrações musculares, ela pode causar parada respiratória, parada cardíaca, levando à morte, tá? É muito comum ouvir as pessoas falando que a bactéria do tétano está em ferro enferrujado. Gente, não, a bactéria do tétano está em todo lugar, tá? Esquece isso do ferro enferrujado. Se você se cortar com um prego, você precisa se preocupar com o tétano? Precisa. Se você se cortar com um vidro, também. É qualquer corte profundo. Caí, ralei o joelho, eu falo joelho e mostro o braço, né? Não preciso me preocupar com o tétano, porque é superficial, tem oxigênio. Cortes profundos têm esse problema. A sua mãe sabe disso. Sua mãe tanto sabe disso que quando você era criança se machucava, ela ia lá e jogava água oxigenada. Por que a gente joga água oxigenada no ferimento? Só para arder? Não, gente, porque quando nós jogamos água oxigenada, as nossas células não gostam de água oxigenada e transformam água oxigenada em água mais oxigênio. Ou seja, eu consegui produzir oxigênio lá no fundo do ferimento e com isso eu mato a bactéria do tétano, tá? É por isso que a gente usa água oxigenada em ferimento. Gente, cárie. Essa você pode não ter tido, mas já ouviu falar. É uma bactériazinha que fica no seu dente comendo o restinho da comida que você não escovou direito. E aí ela come seu dentinho também. Tuberculose é uma bactéria
que algumas pessoas, né, podem adquirir, ela vai para os pulmões, lá elas causam algumas lesões pulmonares, e a gente tem que o principal sintoma da tuberculose é a tosse persistente com sangue. Então a pessoa quando tosse, sai sangue na tosse dela. Gente, tuberculose mata, tá? Nós temos que todos nós, tá, com certeza absoluta, porque isso é obrigatório no Brasil, todos nós somos vacinados contra a tuberculose por uma vacina chamada BCG. Essa vacina é bastante famosa porque é ela que você tem a marca... Cadê a minha? Aqui. Que você tem a marca no seu braço direito, tá? Então todo mundo tem a marquinha da BCG. A gente toma quando é pequenininho, né? Antes dos 6 meses de vida. Gente, a BCG, ela previne contra a tuberculose e durante muito tempo a tuberculose esteve... A gente comentou isso no 6º ano. Durante muito tempo a tuberculose esteve erradicada no Brasil. Nas últimas 3 décadas, nós voltamos a ter casos de tuberculose. E aí foi se estudar o motivo e a bactéria da tuberculose sofreu uma modificação, uma mutação, e hoje existem 2 tipos de bactérias causadoras de tuberculose. A BCG previne de uma, mas não previne da outra. Por que a gente não toma vacina para as duas? Porque ainda não existe a vacina para a segunda, mas né, se tem estudo para isso, certo? Mas vocês são contra o principal tipo, a mais comum, a gente é tudo vacinado, tá? Aqui no Brasil é obrigatória a vacinação, né? Então eu tenho certeza que todo mundo foi vacinado contra a tuberculose, tá? Chama BCG. Meningite. Gente, meningite é uma bactéria que dá nas meninges. O que são meninges? São membranas que recobrem todo o nosso sistema nervoso central. Então, recobre o cérebro, o cerebelo, o bulbo e a medula espinhal. E aí, ela causa uma inflamação nas meninges. Dizem que a dor de cabeça é algo insuportável. Essa inflamação, se não tratada, pode levar à morte. Tem tratamento, tem cura, certo? Então, precisa ir para o hospital quando tem os primeiros sintomas. Mas eu tô com dor de cabeça, significa que eu tô com meningite? Não. Gente, sabe qual que é o diagnóstico muito fácil para descartar, né, de meningite ou não? As pessoas que têm meningite, elas têm rigidez na nuca. O que significa isso? Ela não consegue fazer esse movimento, tá? A nuca dela, a musculatura fica rígida, contraída, então se a pessoa não consegue fazer este movimento, a chance dela ter meningite é muito grande. Se ela consegue fazer esse movimento, ela não tem meningite, certo? Gente, nós temos aí na página 286 algumas coisas a respeito da transmissão dessas doenças. Eu não marquei na lousa porque eu não quero vocês decorando isso, só pra gente ter uma, tá? Então ele conta aqui pra você que, por exemplo, pneumonia, tuberculose e meningite, como que eu pego? Saliva contaminada. De novo, quando eu falo saliva contaminada, eu não tô falando que você precisa ir lá beijar a pessoa. Eu tô falando que eu tô dando aula aqui, ó, e saiu uma gotinha de saliva e tá no ar e alguém respirou, certo? Então são gotículas de saliva no ar, igual gripe, só que gripe é vírus, tá? Mas são bactérias transmitidas da mesma forma. Contato direto com a ferida, então no caso da hanseníase, eu preciso ir lá pôr a mão na ferida. Quando a gente fala da leptospirose, lembra do rato, da cólera, da febre tifoide, a contaminação é por água contaminada com cistos de bactérias. Gonorreia e sífilis são infecções sexualmente transmissíveis, então elas são adquiridas através de sexo sem preservativo. Alimentos contaminados, botulismo, salmonela e disenteria. Temos que o tétano é perfuração da pele por objetos contaminados, lembrando que é qualquer objeto. Picadas de artrópode, gente, como carrapato, a febre maculosa, a peste bubônica e o tifo pela pulga do rato e o piolho passa tifo. Pessoal, eu gosto de falar também um pouquinho aqui da febre maculosa. A febre maculosa ela é transmitida pelo carrapato estrela, tá? Então é um carrapato que se liga na gente, ele tem que ficar pelo menos 3 horas no seu corpo para transmitir a doença, e aí essa bactéria entra no nosso corpo e ela causa várias hemorragias. É muito comum encontrar carrapato estrela em local que tem capivara, tá? Porque esse carrapato gosta de ficar na capivara. Então a gente tem que tomar cuidado quando tem muito contato com esse tipo de animal, depois ver se não pegou nenhum carrapatinho, tá? Então, sei lá, você foi na fazenda do amigo e tem lá umas capivaras e você foi no meio, depois tem que ver se não encontra o carrapatinho em você, tá? Precisa fazer uma boa higienização aí, porque esse carrapato é perigoso, certo?
Gente, prevenção, como que eu previno essas doenças? Depende de qual eu tô falando, A que passa por gotícula de saliva, por exemplo, agora a gente tá falando bastante disso, o uso de máscaras. Lavar bem as mãos, não ficar levando mão no olho, no nariz, na boca. Quando a gente fala do sífilis, da gonorreia, uso de preservativo em relações sexuais. Quando a gente fala do tétano, tem vacina, tá? Então a gente toma vacina antitetânica. Quando a gente fala de alimentos contaminados, lavando bem os alimentos. Quando eu falo das que são transmitidas pela água contaminada, saneamento básico. Então a prevenção depende da doença que a gente está falando. Tratamento, gente. Tratamento de bactéria é feito com algo especial chamado antibiótico. Você já ouviu falar de antibiótico, não ouviu? Então, antibióticos são remédios específicos para bactérias. Se eu tô com uma doença de vírus, eu tomar um antibiótico não vai adiantar de nada, certo? Isso é um remédio, é o nome do remédio específico para bactéria. Antigamente vendia-se antibiótico sem receita médica. Hoje em dia a farmácia não pode te vender sem receita. Ai, mas eu tenho um amigo que vende, tá? Ele tá errado. Tá? A lei diz antibiótico somente com receita médica. Gente, e por que isso? Porque vamos imaginar aqui um pouquinho. Então, eu vou lá e eu tô com uma dor de garganta, e a minha dor de garganta acontece porque existem bactérias lá na minha garganta que estão me causando a doença. E você deve ter percebido que tem uma bactéria diferente aqui no meio, certo? Aí eu, leiga, vou lá na farmácia e faço, dor de garganta, quero tomar azitromicina. Aí eu compro o antibiótico, se pudesse vender. E aí quando eu tomo ele vai lá e mata as bactérias verdinhas. E a hora que ele matou as bactérias verdinhas, o que acontece com as laranjinhas? Não tem mais competição. Então o que ela faz? E ela, o antibiótico que você tomou, a azitromicina não mata. A gente chama isso de superbactérias. E cada vez mais nós estamos selecionando essas superbactérias. Então, foi parado de vender para a população parar de auto-se medicar, para a gente se medicar da forma correta. E quem sabe indicar a forma correta do medicamento é o médico. Então, primeiro, a gente tem que tomar o antibiótico certo. Segundo, tempo de tomar antibiótico. Tá? Então, é muito comum, né? A pessoa vai lá, vai no médico, o médico fala para ela assim, então você vai tomar esse antibiótico por 5 dias. Aí ela toma durante 3 dias o antibiótico, sente que tá bem e fala, vou parar de tomar, já fiquei boa. Gente, por que o médico te mandou tomar 5? Porque a dose de 5 dias ia matar a laranjinha, a dose de 3 dias não. Só que ia matar a laranjinha porque tinha pouca laranjinha, agora que tem um monte, ele não sabe o que fazer. Então o que a gente precisa fazer com o antibiótico? Só tomar com receita médica e tomar o número de dias que o médico mandou. Não importa se você já sarou, se ele mandou você tomar por mais dias, tome. Certo? Importância ecológica, ou seja, gente, as bactérias são importantes para manter o equilíbrio ecológico do ambiente. Como assim, então elas participam de relações com outros seres vivos que mantêm tudo funcionando. Primeiro item que eu pus aqui foi o mutualismo. Se você lembrar um pouquinho do ano passado, nós estudamos que mutualismo é uma relação entre duas espécies benéfica para ambas e obrigatória, ou seja, elas dependem da relação para sobreviver. Exemplo lindo que você nunca deve esquecer são as bactérias que vivem dentro do estômago das vacas, dos bois, das girafas. Então, esses animais são herbívoros, ou seja, se alimentam só de vegetais, mas não sabem digerir a celulose, que é o que faz a parede celular dos vegetais. Como ele não sabe digerir a celulose, ele ia comer e morrer de fome. Mas dentro do estômago deles existe uma bactéria que vive em mutualismo. Se é mutualismo, todo mundo se deu bem. Bom para a bactéria que ganhou um lugar quentinho, protegido e cheio de comida. Bom para o herbívoro que conseguiu digerir a sua comida. Certo? Então nós temos que esse mutualismo é essencial para a manutenção da vida. Gente, existem bactérias que fazem comensalismo. Por exemplo, tem algumas bactérias que vivem no nosso corpo e que não causam problema nenhum pra gente, só que elas estão sendo beneficiadas. Isso é comensalismo. A apostila de vocês não trouxe, aí eu acabei não marcando aqui também, mas existem bactérias que vivem com a gente em cooperação, tá? Então, dentro do nosso intestino, existem algumas bactérias que ajudam o funcionamento do nosso sistema digestório. Além disso, a gente chama de flora bacteriana, né? Nós temos a nossa flora
E ela é sensacional, porque quando vem uma bactéria de fora, uma bactéria patogênica, as nossas bactérias fazem, não quero você aqui, e atacam a outra bactéria. Então, com isso, a chance da gente ficar doente é menor, tá? Então, a gente também tem bactérias em cooperação. Decomposição. Gente, faz um coração aí na decomposição. Decomposição é algo muito importante. Por quê? Porque se eu só tirar nutrientes do solo, chega um ponto que aquele solo fica infértil. E aí, se a gente pensar que o nosso planeta tem 3,8 bilhões de anos, a gente tem que não existiria mais nutriente nenhum disponível. Só que o que acontece? Lembra lá do Mufasa explicando pro Simba? Não lembra? Que absurdo, vai ter que assistir o filme agora de novo. Então ele fala assim pro Simba, né? Porque o Simba fala, mas pai, a gente come os herbívoros. Eu acho que ele, não sei se é dos gnus, das zebras, dos antílopes que ele fala. A gente come os antílopes e isso não é injusto? E aí o Mufasa fala pra ele, não, meu filho, porque a gente come os antílopes e quando a gente morre, a gente vira comida pra grama, que é a comida do antílope. E isso é o ciclo sem, enfim, aí tem a musiquinha e tal. Gente, por que isso? Tá tudo quando morre, pode ser planta, pode ser ser humano, pode ser outro animal, pode ser bactéria, pode ser o que for. Todo ser vivo, quando morre, ele é decomposto por fungos e bactérias que vão quebrar essa matéria orgânica, devolvendo os nutrientes para o solo, fertilizando o solo. Então, é importante que a gente tenha essa reciclagem de nutrientes, feita pela decomposição. Então, bactérias lindas fazendo decomposição aqui, certo? Para finalizarmos a aula de hoje, temos a importância econômica, ou seja, como eu ganho dinheiro com bactéria? Gente, dinheiro com bactéria eu ganho produzindo alimentos. Comentamos no começo da aula, né? Queijo, iogurte, vinagre. Produção de remédio. Ué, dá pra fazer remédio com bactéria? Gente, por exemplo, antibiótico. Aí você vai, mas a bactéria produz um remédio pra matar ela mesma? Ela produz pra matar a outra. E a gente usa. Como assim? Então uma bactéria compete com a outra bactéria. Então ela precisa saber matar a outra. E aí ela produz uma substância para matar a outra. O que a gente faz? Pega essa substância e usa quando a gente está com problemas com aquela bactéria. Certo? Então a gente tem que alguns antibióticos são produzidos pelas próprias bactérias. Nunca ela vai produzir um para matar ela mesma, tá? Ela produz um para matar uma espécie diferente da dela. E por fim, a biotecnologia. O que é isso? Tecnologia associada à vida. Então, eu uso um ser vivo para trabalhar para mim. Como assim? Gente, então, por exemplo, vocês já ouviram falar de diabetes, né? Então, as pessoas que têm diabetes são pessoas que não produzem insulina. E a insulina é quem guarda o açúcar da nossa alimentação, porque ele não pode ficar no sangue. Como essas pessoas não têm insulina, elas têm um problema com açúcar. O que essas pessoas... E lembrando que quando eu falo açúcar, eu não tô falando de comer açúcar, comer doce, tá? Lembra que todo carboidrato, seja pão, toda massa, batata, vira açúcar no nosso sangue. Então, essas pessoas têm um problema sério e elas precisam, então, já que o corpo delas não produz, elas precisam tomar injeções de insulina. Como conseguir insulina para dar para essas pessoas? Antigamente, usava-se insulina de porco. Gente, só qual que é o problema? Insulina de porco não é igual a insulina humana, então dava muita rejeição, e essas pessoas sofriam bastante com isso. Hoje em dia, a gente já conseguiu isolar o gene da insulina. Então, eu pego uma pessoa não diabética, por exemplo, eu, pego uma célula do pâncreas da Paula e vou consigo no laboratório tirar do material genético, do DNA, o gene responsável para ensinar o ribossomo a produzir insulina, certo? Então lembra que o DNA manda o ribossomo produzir? Então o gene tem a receitinha de como o ribossomo deve produzir insulina. Eu vou lá, pego essa receitinha e dou para a bactéria. E aí a bactéria vê aquela receita e faz, nossa, olha que receita legal, e começa a produzir insulina. Só que a bactéria está produzindo insulina humana, porque a receita que ela recebeu foi a receita da humana. E aí, o que a gente faz? Põe a bactéria para trabalhar, e depois a gente pega essa insulina que ela produziu e dá para a pessoa que tem diabetes. Como é insulina humana, não dá rejeição, tá? Isso é a biotecnologia, é colocar esses seres vivos para trabalhar pra gente. Pessoal, dúvidas? Angústias? Problemas? Não? Então, ó, deu 30 minutos de vídeo, né? Pensando que a nossa aula começou não sei que horas, 8h50, que você tenha começado a assistir o vídeo às 9, umas 9h30,
Aí até você copiar, vai ser perto das 10 que a gente vai abrir a videochamada. Mas a gente conversa no grupo e vocês me informam, tá? Lembra que eu sempre gosto que vá me informando quem ainda não terminou, que é pra eu poder continuar esperando. E aí a gente vai fazer os exercícios do módulo, tá? Tem alguns exercícios pra fazer, tem até um caça-palavras pra gente brincar um pouquinho, certo? Quem já terminou, se quiser ir tentando fazer os exercícios sozinho, é um bom jeito de estudar. Beijo!